O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 153 pessoas em situação semelhante à de escravidão em Goiás. Quem traz os detalhes pra gente é ele, Igor Damasceno. Boa tarde, Igor. Situação revoltante, né? Um absurdo, né, Mobile? Em pleno século XXI e ainda há pessoas que são submetidas a esse tipo de situação degradante, né? Boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Local. Olha, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão sediado aqui em Brasília, o empregador praticamente escravizava 153 pessoas em duas empresas diferentes. Num canavial, na zona rural de Acreúna, 139 pessoas eram praticamente escravizadas ali. De acordo com as investigações do MTE, essas pessoas trabalhavam numa jornada de 11 horas diárias, de segunda a segunda, também sem direito à pausa para o descanso, sem direito à pausa para a alimentação, não tinham carteira assinada e ainda tinham um salário baixíssimo. Em um outro ponto da cidade de Acreúna, que fica ali na região metropolitana de Goiânia, esse mesmo empregador praticamente escravizava outros 14 trabalhadores numa fábrica de ração para animais. Lá a situação ainda era pior, porque além de todas essas situações degradantes, essas pessoas ainda não tinham direito a equipamento de proteção individual e eram colocadas em risco. O MTE disse ainda, Mobile, que essas 153 pessoas são de estados da região Nordeste, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, e lá o empregador foi até esses estados e praticamente aliciou, enganou essas pessoas. Disse que se elas fossem trabalhar ali na zona rural de Acreúna, elas iriam ganhar um salário superior a R$5.000, mas a realidade era outra. Elas viviam num alojamento terrível, com condições insalubres, não tinha nem banheiro para essas pessoas. E além disso, elas tiveram que pagar pela viagem, pagavam aluguel por esse alojamento insalubre e, além disso, ainda tinham que pagar pela alimentação. Era uma situação realmente terrível. Vamos ouvir o que disse o coordenador dessa operação de resgate. A gente comunicou a contratante desses gatos que a responsabilidade seria dela, a usina de álcool, e ela assumiu essa responsabilidade e, com isso, está registrando todos esses 139 trabalhadores. Está aqui na data de hoje, terminando a quitação das verbas rescisórias no aporte de 860 mil, e além disso foi negociado com a Defensoria Pública do Trabalho, ou Defensoria Pública da União, perdão, o pagamento de dano moral coletivo em torno de R$270 mil e pagamento de dano moral coletivo com o Ministério Público do Trabalho no aporte de R$300 mil. Esses empregadores, Mobile, ainda podem responder criminalmente por terem tratado esses trabalhadores como se fossem escravos. Nós também conversamos com uma especialista do direito trabalhista que ela explica o que caracteriza um trabalho análogo à escravidão. Vamos acompanhar. Existem pessoas, sim, na área rural, é comum ver esse tipo de ação do Ministério Público de Trabalho para resgate delas. Mas esse tipo de prática, ele não está longe do nosso cotidiano. É muito comum ver isso, que são pessoas que não têm um conhecimento como do empregador e não têm nenhum direito garantido como o 13º, recebem apenas os salários. Tendo isso em vista, são pessoas que podem estar à nossa volta. Bom, o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão do governo federal sediado aqui em Brasília, também tem um canal de denúncias. Anota aí, é o ip.cit.trabalho.gov.br. Repetindo, ip.cit.trabalho.gov.br. Esse trabalho é desenvolvido também pelas forças de segurança local, então também pode ser denunciado pelo 197. Lembrando que não é preciso se identificar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. Está dado o recado. Boa tarde, bom trabalho para você.